Olá, galera! Hoje a gente vai mostrar aqui como que está a nova versão do aplicativo da WeFinance. Para vocês que já têm ela instalado, vai aparecer a atualização e aí vocês têm que apertar no botãozinho de atualizar. Eu vou entrar na conta aqui para explicar para vocês como é que vai ser. Bom, então na hora que você entrar no aplicativo, vai aparecer esse cardzinho para você atualizar o seu aplicativo. Então você vai apertar em começar. Aí vai solicitar para você continuar a atualização e você continua. Bom, então vamos lá, vou continuar aqui agora demonstrar o restante, né, das atualizações. Essa daqui é a página inicial, quando a gente entra no app a gente vai se deparar com essa página. E aqui a gente tem a parte de cima aqui é o planejamento financeiro familiar. A gente fez uma reestruturação do aplicativo que foi juntar a parte de planejamento mensal junto com transações. Então as duas páginas se tornaram uma, que é a página planejamento financeiro familiar, que a gente consegue acessar tanto por aqui, nesse card aqui em cima, ou por esse botão aqui na barra de navegação aqui embaixo. Bom, e essa daqui é a página de planejamento familiar. Bom, aqui a gente tem três coisas essenciais nessa primeira parte superior, que seria despesas, receitas e objetivos. Que mudou foi que na versão anterior a gente tinha despesas fixas aqui em cima também, agora ela fica aqui embaixo. Além disso, agora a gente tem também receitas fixas e receitas individuais, né, que a gente vai mostrar aqui, né, que a gente tem as categorias. Então, basicamente, se na versão anterior os itens que você tinha criado lá em planejamento mensal, na verdade, eles eram categorias e também eram despesas, receitas fixas, lá em receitas. Só que aqui a gente conseguiu separar, deixou melhor essa questão, ficou mais visualmente mais interessante e mais informativo. E aí a gente tem essa parte de objetivos aqui, que basicamente era a parte de investimentos lá em planejamento mensal, que na verdade era objetivos. Aí essa parte de objetivos é os itens de investimentos lá no planejamento mensal. Aqui a gente não vai ter investimentos fixos, tá? Por enquanto. A gente vai ter somente as categorias, tá? Que a gente vai criar, que também são os itens, por exemplo, as categorias, que são os itens que vocês colocarem investimento lá em planejamento mensal. Aqui ele vai estar essas duas categorias, tá? Que a gente agora consegue acessar aqui nesse botão de categorias e consegue editar elas também. Então, por exemplo, em categorias aqui eu consigo adicionar uma meta, só que aqui a gente vai adicionar só a meta mensal. Então, só o que a gente quer atingir aqui por mês. Por quê? Vamos dizer que a gente quer colocar aqui R$ 1.000 de objetivo mensal. Dá um OK aqui para aparecer só alterações. E casa própria, deixa eu ver se a gente pode alterar esse ícone aqui, a gente pode alterar o ícone também, tá? E agora, lá na página de transações que a gente tinha esse controle aqui, que era o controle de gastos, que era basicamente esse daqui, que continua a mesma coisa, tá? Porém, a gente não fica mais acessar visualmente assim na primeira página, tá? De cara, a gente tem que vir aqui agora em controle. Isso porque a gente já tem a informação aqui agora, gente, que antes já tinha também, mas era invertido, né? E a gente tinha que ficar clicando em filtros para aparecer essa barrinha aqui e para aparecer um cardzinho com o valor que a gente tinha gastado. Agora não. Agora a gente vem aqui, por exemplo, em despesas, lá em cima, a gente clica aqui em restaurante, né? Então, veja que aqui a gente tem, por exemplo, esse item aqui realizado, a gente tem aqui um valor restante de 50 e o previsto aqui é 0. Veja que, vamos aqui em categorias, em despesas, restaurante. Nossa meta aqui mensal é de 250. Então, a gente tem 250 no total para gastar. A gente já realizou 200, falta 50, que é os 50 dos 250. Se a gente marcar aqui, por exemplo, colocar aqui despesas, restaurante, e vou colocar aqui R$ 20. Vou dar um OK. Temos duas opções aqui, tá? Única e anual. Por que não tem mensal aqui? Porque o mensal só aparece se a gente selecionar que é uma despesa fixa, tá bom? Ela não aparece aqui se for despesa outra categoria, tá? Em categoria, por enquanto, a gente não vai conseguir colocar ainda despesas mensais, receitas mensais dessa forma. A gente só consegue colocar selecionando aqui, ó, despesas fixas, ok? Bom, então, deixar aqui único e deixar como previsto, tá? E vou criar a transação. Então, a gente tem aqui esses dois itens. Veja que aqui agora a informação, ele somou 200 mais 20, então 220 no total, e o restante é 30. Por quê? Porque a meta é 250, que a gente colocou aqui em categorias aqui o valor mensal, ok? Então, ele já soma. Então, a ideia do aplicativo é justamente essa, né? A gente conseguir
prever alguns gastos, algumas receitas, prever alguns objetivos que a gente tem no mês ali e conseguir ter uma noção. E como que a gente vai conseguir ter a noção total desses itens aqui? Clicando em saldo, tá? Então aqui a gente tem o total de receitas tanto previsto, tanto realizado. Então somos os dois aqui. Aqui a gente tem despesas tanto previsto como realizado e objetivos tanto previsto como realizado. Então a gente vai ter um saldo aqui, no caso aqui está negativo, né, porque a soma aqui é dos dois, tanto objetivos como despesas, tá? Aqui o total deles está de mais ou menos uns 9 mil, né? O total aqui de receita aqui foi 5 mil, então está dando quase 4 mil aqui de negativo, ok? Então a gente fecha aqui, ele volta para o card de despesa e aqui a informação só relacionado ao item que a gente selecionar aqui em cima, ok? Então basicamente é assim que funciona, tá? E aqui em objetivos, esse item casa própria aqui, a gente tem uma aqui no início, aqui a casa própria também, e veja que a gente consegue criar algumas coisas mais, além, né, aqui a gente não vai ter o ícone, aqui a gente vai ter uma imagem que a gente pode colocar para ficar mais bonito. Então aqui a gente tem as informações seguintes. Aqui é somente o que já foi realizado de fato. Então, por exemplo, aqui tem 4 mil. Se a gente voltar aqui em planejamento mensal, veja que está realizado 4 mil. Eu vou editar essa transição aqui e vou marcá-la como previsto. Salvo alteração. E veja que aqui agora na página inicial não temos nada realizado. Por quê? Porque o objetivo aqui a gente está analisando o total. Lá em planejamento financeiro familiar, a gente consegue visualizar por mês, tá? Enquanto lá na parte inicial aqui, a gente consegue visualizar no geral. Então, todos os meses, se a gente for aplicando aqui, vou até mostrar aqui, né? Vamos criar deixar essa daqui como realizado, ok? E vou criar uma outra aqui, casa. E aqui é interessante você colocar, eu vou colocar aqui tipo um CDB, que seria, por exemplo, um investimento que foi, enfim, para casa onde eu vou estar aplicando aqui, enfim, para ficar mais fácil. Vou selecionar a categoria objetivos, casa própria, ok? E vou colocar aqui 2.000. E vou colocar aqui realizado, só que eu vou mudar a data aqui para o mês de anterior aqui, no caso de julho. Marcar como realizado, ok. Então veja que aqui em agosto, onde a gente está aqui em planejamento familiar, a gente não vai visualizar aquela transação. Então a gente tem que voltar aqui para junho, deixa eu ver, julho, tá? E aí apareceu, casa CDB. Coloquei aqui. Agora, vamos voltar aqui para no início, casa própria, e veja que tem aqui, ó. Então foi adicionado 2.000, 4.000, total de 6.000 já realizado, e para o nosso objetivo total, né, para casa no total é de 600 mil. Então foi realizado aqui 1%. E aqui a gente pode estar editando, adicionando imagem, o valor da meta total, né, o nome do objetivo no caso, aqui a gente pode colocar alguma descrição, podemos deletar também esse objetivo, caso queremos. Então, basicamente, temos essa forma de gerenciar esse objetivo. Para marcar ele como compartilhado, a gente pode vir aqui em planejamento familiar. É claro que a gente já tem que ter convidado, né? E para convidar, né, a gente vem aqui em minha conta, convite para compartilhar, vai estar adicionando um e-mail com a pessoa do seu parceiro, da sua parceira, que essa pessoa ela vai utilizar para criar conta, tá? Ou que já criou. Mas o interessante é que se ela não criou ainda, tá tudo bem, você pode colocar o e-mail aqui normal, tá? Quando ela for criar a conta, ela vai ter ali em notificações aqui, um convite para ela aprovar, né? Então ela vai aprovar, não vai receber nenhum e-mail, então para estar aprovando em nada, ela tem que baixar o aplicativo e tem que vir aqui em notificações e clicar em aprovar, tá bom? E aí aí é simples, aí vai aparecer aqui em membros aqui, para você adicionar essa pessoa que já aprovou aqui, para você conseguir compartilhar os itens, tudo que está dentro do app, ok? Então aqui a gente tem essa funcionalidade dessa forma agora, a gente não tem mais aquelas duas páginas para gerenciar, né, enfim, os objetivos, as receitas e despesas, tá? E ficou, aqui a gente tem o recurso também de pesquisar, se eu não me engano, acho que a gente não tinha na última versão. E a parte de filtros aqui, a gente tem essa parte de previstos, tá? E realizados aqui por categoria. Então a gente seleciona aqui, realizado, previsto e todos. Bom, aqui em configurações a gente pode alterar a cor, né, da parte de planejamento familiar. Então a gente pode vir aqui e alterar. E também a gente pode vir aqui e alterar para o modo claro ou modo escuro, tá?
Importante dar uma olhadinha aí, pode ser que alguma cor não fique tão bem na versão escura, por exemplo, esse daqui fica talvez melhor na versão clara, talvez na versão escura já não fica tão legal, os números já ficam um pouco mais apagados, então é interessante ali escolher. Outra coisa também, que o aplicativo agora ele funciona também para iPad, versão web também, e versão para computador, né, para notebook, então você consegue utilizar. Só que a cor, por enquanto, ela altera aqui só nesse dispositivo, talvez você tenha que alterar em todos os dispositivos, ok? Vou voltar aqui para cor padrão. Bom, então aqui a gente tem saldo, categorias, membros, controle, configurações para poder estar gerenciando aqui melhor. Outra coisa que foi adicionado foi a parte de agenda, tá? E uma coisa bem interessante aqui, porque lá em planejamento familiar a gente tem uma noção do mês, tá? E aqui a gente tem uma noção do dia. Então meio que uma rotina diária aqui para a gente vir aqui e ficar mais fácil de ver o que tem para pagar, para receber hoje. Então isso ficou bem mais interessante. Aqui a gente tem um valor também do dia, tá? Então, por exemplo, que dia 30 temos a pagar hoje 20 reais, né? Porque aqui a gente tem esse 4 mil aqui, na verdade é para ser aplicado, ou seja, para ser investido, né? Aqui a gente tem para receber 5 mil, que seria do salário aqui, aí parcela 1 de 10, aqui a gente não chegou a especificar, né? 1.500 também é do objetivo, então ele está somando os dois aqui, né? 1.500 aqui mais aqueles 4 mil ali, que está dando o total ali em cima, nesse cardzinho. E aqui a gente consegue marcar como previsto ou realizado, bem mais fácil também, é só estar clicando aqui, ó, e aí ele já marcou aqui como realizado, prontinho. Então aí fica mais fácil que para você gerenciar, que a gente tem não é para simplesmente a gente ter informações da semana e nem do mês, é simplesmente para a gente visualizar o calendário, né, por mês ou por semana. Então, se a gente está aqui, por exemplo, a gente só consegue clicar de domingo a sábado, né? E aí a gente consegue vir aqui, por exemplo, eu quero ver o que gastou no dia 1, nada, dia 2, nada, dia 10. Então aqui foi gasto tudo isso aqui. Bom, como essa aqui é uma conta teste, né, gente? Então a gente consegue vir aqui e visualizar por dias, né? Outra coisa interessante para ver essa questão se está tudo realizado ou não, lá em planejamento familiar a gente consegue praticamente visualizar, né, se foi tudo realizado ou não. É só vir aqui em despesas, né? Então, ó, realizado 3.435 de 3.435. Se tivesse alguma coisa previsto, né, ia estar aqui embaixo, a gente ia conseguir ver, né, isso. E aqui também, ó, então a gente tem aqui as despesas fixas que a gente tinha lá em planejamento mensal e tinha que trazer todo mês. Agora a gente não precisa mais fazer aquele trabalho de ficar trazendo lá, clicando para trazer. Agora adiciona tudo uma vez só e é isso, tá? A gente só simplesmente, por exemplo, vem aqui, marca como realizado e pronto, só isso. Não precisa mais ficar trazendo os itens manualmente todos os meses. Então essa foi uma coisa bem legal também que alterou. E aqui a gente está em setembro, aqui a gente adicionou, né? E aí a gente vê também os itens que está realizado. A gente acabou de marcar aqui plano de saúde como realizado. Então veja que a barra de progresso aqui ela funciona bem legal. É bem informativo, né? O app está bem informativo, com bastante texto. Então dá para se achar mais fácil agora. E, bom, nesse vídeo foram as principais atualizações do app, foram a parte de planejamento mensal com as transações, né, essa junção. Mas também, né, pela essa mudança visual, a gente fez algumas melhorias também no visual, na parte responsiva, né, de poder utilizar em vários dispositivos, na página de investimentos, na página também de projetos, que a gente consegue acessar pela barra lateral aqui também, ou aqui embaixo, né. Veja que aqui a gente, embaixo na barra lateral, conforme a gente vai mudando de página, os ícones vão mudando. Isso porque são 5 páginas, né? São início, planejamento, temos agenda, o investimento e temos o projeto. Então, como nesse design coube só 4 aqui, meio que ficou... Então, eles acabam mudando. Então, por exemplo, estou na página projeto, eu não tenho o botão projetos. Se eu estou na página investimentos, eu não tenho o botão investimentos. Então, ele traz o outro item que não estava das páginas que você diferente da que você está, no caso. Então, estou na página de investimentos e não tem um ícone aqui embaixo de investimentos, tá? Então, posso passar. Na página de projetos continuou praticamente igual. Temos poucas melhorias no quesito de design, no quesito também de você ter uma versão ali para tablet e para computador, mas no quesito de funcionalidades continua a mesma coisa, tá? Então, não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo
em relação a isso. Temos também a página de lista de mercados, ela não está na página de lá embaixo, né? Ela fica aqui na barra lateral somente. Também ela tem essa questão aqui, antes a gente tinha uma página que a gente tinha que rolava até lá embaixo, né? E a gente, para ver o número total, a gente tinha que voltar todas a lista, né? Para poder conseguir visualizar. Agora não, agora simplesmente a gente consegue rolar, né? Ele fica travado aqui e a gente rola aqui, ó. Fica mais fácil. Outra coisa também foi os filtros aqui, ó, por categorias adicionar. Então, quando a gente quer só alguma coisa que está em carnes e peixes, por exemplo, a gente não precisa ficar rolando até a página carnes e peixes, então fica mais fácil para a gente acessar. E a parte de edição também ficou mais fácil aqui também, porque antes a gente tinha 2 componentes, agora a gente só tem um mesmo para fazer adição e também editar produtos e também para deletar. Então ficou mais fácil de encontrar aqui o botão deletar e ficou mais fácil também de editar os itens aqui da lista de mercado e também lá em projetos, mesma coisa. E aí a gente tem aqui, a única coisa que mudou aqui foi a questão de enviar essa lista aqui, tá? Então a gente tem vários itens aqui. A gente vai enviar esse item aqui lá para planejamento mensal. Então a gente já tem uma noção de valor, né? E a gente vai adicionar esse item aqui automaticamente. Então a gente vai selecionar aqui, no caso, alimentação, né? No caso pode ser que você tenha alterado para mercado ou outro nome. E a gente tem, e aqui embaixo a gente tem toda essa lista aqui dos itens que foram criados. Veja que eu não consigo rolar aqui, ó, tem um probleminha aqui, mas é só você puxar pelo lado aqui, tá? Caso isso aconteça com você. Bom, é importante criar a categoria aqui, colocar a categoria, selecionar a categoria. E aqui a gente tem a opção, vou mostrar esse novo formulário aqui de entrada de itens no planejamento familiar. A gente atualizou, a gente pode favoritar, né, esse item aqui, tá? Então, para a gente utilizar ele frequentemente, então vou deixar ele aqui marcado como favorito. A gente pode marcar ele como parcelado também, então vou colocar aqui 3 parcelas. Veja que aqui ele mostra, né, vai ser cadastrado 3 parcelas de R$ 82,15. A gente pode colocar aqui, alterar a data, né, ficou um pouco melhor, eu acho que nessa questão de colocar a data também, então a gente colocar aqui previsto para o mês que vem. Enfim, bom, a gente pode adicionar um alerta aqui também. E, vamos lá, a gente pode adicionar uma URL aqui, que seria tipo de uma loja, se a gente colocar um produto, alguma coisa. Sem mais informações extras. É isso, vamos criar a transação aqui. Tá? Ok, veja que eu estava em lista de mercado, eu continuo aqui na lista de mercado, tá? Vou clicar aqui para em planejamento familiar, vou em despesa, vou aqui em alimentação. Cadê você? Aqui, pronto. Veja que ele criou, vamos aqui, ó, uma de 3, está em agosto, setembro, ok. Eu acho que pode dar esse bugzinho aqui, ó, de às vezes parecer ali o mês diferente. Então, clica e volta de novo aqui. Tá, então, ó, vou botar aqui setembro, uma de 3, outubro, 2 de 3 e mercado 3 de 3, novembro. Então, ele criou as 3 parcelas aqui para os próximos meses. E veja que tem os itens aqui, ó, tá? A gente pode marcar como realizado. Legal também, se você já realizou essa compra aqui, você pode marcá-la como realizado, porque você já fez ela, então ela fica lá parcelada lá no cartão, você já comprou, então pode marcar como realizado já, as 3 parcelas já vão ficar realizadas, você não precisa ficar todos os meses tendo que clicar uma a uma também, ok? E quando excluir também, outra coisa muito importante, que quando a gente criava itens parcelados, quando a gente criava em excluir, a gente, por exemplo, se a gente selecionasse, criasse 10 parcelas ou 12, a gente tinha que excluir uma a uma, né, de itens parcelados. Agora não, a gente consegue apagar todas de uma vez então, ou apagar somente essa, né, que no caso aqui seria uma de 3. Então eu vou apagar todas, tá? Veja que aqui agora ele já apagou todas. E agora eu vou criar uma transação dos itens favoritos. Então, lembra que eu criei um favorito de mercado. Veja que ele vai vir aqui. Ele veio com um valor, eu posso alterar o valor. Ok. Então, a gente consegue remover alguns itens, tá? Se a gente quiser inserir algum item aqui só, tipo, eu quero inserir um item apenas aqui, eu posso clicar aqui em adicionar item. Ele vai aparecer um item aqui embaixo para ser adicionado. Então, eu vou colocar aqui banana e vou colocar até um íconezinho aqui.
E vou clicar aqui em próximo, tá? Para salvar esse item aqui, eu preciso clicar em próximo, para ele ficar assim, ó, season, aparecer outro item. E vou criar a transação. Então, criei aqui, veja que ele veio aqui o item que eu alterei, e os itens que eu escolhi alterou. Só que, quando eu for criar outro item que já estiver com o mercado aqui, ele vai aparecer de acordo com a alteração que eu fiz, tá? Então, não mais daquela item favoritado. Bom, então para a gente estar criando uma despesa fixa, né? A gente vamos criar uma aqui. Vamos criar uma chamada Netflix aqui. E aí a gente tem duas opções. Para ser recorrente mensal, a gente tem na receitas aqui, a gente tem receitas fixas. E em despesas a gente tem despesas fixas. Em objetivos a gente ainda não tem a opção de colocar aqui como fixo, né? Mensal, tá? Então a gente tem como colocar isso na despesas fixas, que é o que a gente precisa aqui nesse momento. Então vou estar clicando aqui, vou estar colocando aqui um valor. Veja que ele tem a opção aqui única, mensal e anual. No caso aqui a gente quer uma despesa mensal, né? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma única vez essa transação e pronto, tá? A gente não vai precisar mais ficar criando ela mensalmente. A gente pode estar selecionando o dia que vai, né? Escolher o dia do mês, ou seja, todo dia 12. A gente pode estar colocando para notificar aqui, para a gente realizar esse pagamento, né? Para a gente lembrar de pagar essa despesa. E aqui, se a gente quiser marcar como realizado nesse mês, né? A gente consegue colocar aqui, tá? Vou deixar aqui como previsto mesmo, ok? Para a gente ir lá e marcar como realizado depois. E vou tá criando a transação aqui. Então aqui já criou, tá? Aqui tem uma verdinho, né? Porque ele é uma transação que vai ser notificada todos os meses, no dia 12. E aí a gente pode vir aqui, tá clicando nela e marcar como realizado, tá? A gente pode fazer isso, tá aqui, né? Marcar realizado. Ou a gente pode vir aqui, ó, deixar ela como previsto aqui por enquanto, tá? E a gente pode vir aqui em agenda, no dia 12, por exemplo, quando 12. Ok. Então aqui eu posso vir aqui e marcar como realizado também, tá? Então a gente tem essa opção de marcar lá pelo planejamento mensal ou aqui pela agenda, tá? Todos os dias. Então a gente pode vir aqui, sempre quando a gente abrir o app, ele vai abrir no dia que a gente está, né? Na data atual. Então a gente pode navegar aqui por outros dias, mas ele vai trazer todos os itens aqui do dia atual inicialmente, ok? Bom, então essas são as principais atualizações do app nessa versão. E nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo alguns ajustes, algumas melhorias. Se você encontrar algum erro ou tiver algum feedback, alguma coisa pra gente melhorar, mande aqui no suporte, tá bom? Pra gente. Ou comente aqui no vídeo, que vai ajudar a gente a melhorar o app pra vocês, pra todos nós. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para estar recebendo os novos vídeos, né? E estar acompanhando aí novas atualizações e recebendo dicas de como usar o app da melhor forma. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.